Eu sou da época que a gente acordava para ver o Senna correr, né? Então você acordava de manhã cedo e tinha aquele silêncio, volta de apresentação, vovó, pai, mãe, todas as crianças. Depois desta curva, aponta a Senna, vai para a vitória, Ayrton, Senna do Brasil! E eu lembro quando uma vez, num pit stop de Fórmula 1, a Ferrari do Alain Prost fez uma troca de pneu, 4 pneus em 7 segundos. E meu pai engenheiro falou, uau, nossa, amazing, nunca farão uma troca mais rápida, 7 segundos, 4 pneus. E eu, depois que o Senna faleceu, fiquei muitos anos sem ver Fórmula 1, via alguma coisa do Barrichello correndo e tal. E daí, quando o Massa foi se aposentar, eu fui assistir a última corrida do Massa de novo. E lá, o recorde eu não sabia, o recorde foi estabelecido nessa data, 1.8 a troca de 4 pneus. Aí você para e pensa, eles saíram de 7 para 1.8? Não, são 20 anos. Porque eles nunca se cansaram de fazer cada vez melhor o trabalho deles. Eles nunca entenderam que eles estavam no limite, não. Eles sempre entenderam, vamos testar o limite. E como é que eu vou conseguir evoluir? Eu vou conseguir evoluir de passo a passo, sendo cada vez melhor. Entendendo que eu posso ir além, eu posso entregar um pouco mais. Sou Jean Liskov, sou presidente do Instituto Oliscorp, trabalho com desenvolvimento humano, sou CEO do CEOs Club também e do Lidera Brasil. Nasci em Joinville, sou joinvilense e, enfim, filho de pai engenheiro, classe média, média baixa, digamos assim, classe média. Como atleta eu consegui estudar em boas escolas, porque a gente não tinha condição, 4 filhos, meus pais tiveram 4 filhos, 2 Buda, né? Porque a gente era muito arteiro. Cara, ele aprontava muito. Eu lembro que meu pai fechava a porta e falava, minha mãe, hora de dormir. Que hora de dormir? Nós levávamos 1 hora para dormir, ela abria aquela porta mais 4, 5 vezes, entendeu? E era uma algazarra, uma folia dentro do quarto, foi muito bacana. Meu pai é minha grande referência de homem, né, de ser humano, de cara ali presente, enfim, de como tratar as pessoas ao seu redor. E minha mãe sempre foi aquela mulher que fez o que podia para entregar para os filhos o melhor dela. Como ela mesma costuma falar assim, a gente não tem manual para ser mãe, né? Então ela fala, tenho certeza que errei em vários momentos, mas nós filhos hoje temos certeza que ela acertou em muito mais momentos. Eu fui criado em Joinville, na rua do Batalhão. Então meus amigos todos, né, de escola, todos os filhos de militar estudavam na escola que eu estudava. Eu falava para minha mãe, mãe, vou no parquinho ali do lado. Ela, tranquilo, pode ir na praça, pode ir no parque. Não que não existisse perigo, mas ali era um ambiente seguro, né? Então a gente teve muita liberdade de poder correr, a escola era perto, eu ia a pé, eu não tinha essa história do pai levar de carro. Era 2, 3 quadras, você vai a pé, voltava os irmãos junto, com mais amigos da vizinhança. A gente voltava em 10, 20 da escola, assim. E foi realmente, minha infância foi uma infância muito bacana, muito legal. Tive bons avós, meus avós também foram grandes avós, entende? Curti casa de praia. Digamos que assim, nunca sobrou, mas não faltou nada na nossa infância, sabe? Meus pais sempre fizeram um trabalho primoroso, assim, de não deixar faltar nada pra gente. Se faltou, a gente não percebeu. Se faltou, eles souberam lidar com isso sem que a gente percebesse, assim. Em Joinville tinha uma gincana no aniversário da cidade, que era feriado. Cara, a cidade se mobilizava, os bairros montavam equipe, chegava a dar 30, 40 equipes para a gincana. E precisavam de 3 garotos com 13 anos de idade e mais de 1,80 m. Aí me levaram e daí, claro, de lá, toda essa molecada alta que foi parar na gincana, o pessoal do esporte que tocava essa gincana já colou, né? Falou, tem o vôlei, tem o basquete. Daí eu comecei a jogar basquete e eu me encantei pelo basquete. Joguei muito basquetebol. Durante um tempo eu fui o atleta mais novo a ser profissional no Brasil, com 16 anos eu já virei profissional. Na época era Liga Nacional, não era NBB, que é hoje, né? Então assim, foi um momento muito, muito especial. Assim, como atleta aprendi muito, tive o prazer de estar perto de gente muito inteligente, muito interessante, com formas de enxergar diferente. E foi uma grande escola. Eu queria ser astronauta, velho. Muito, muito, muito. Eu queria ser, meu sonho era ser o primeiro brasileiro a ir para o espaço e tal. Isso eu queria ser. E eu não consegui passar, obviamente, na EPICAR, né? Na escola, eu tentei EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A média era 5, eu tirava 4,98, eu tirei no 2º ano. E não consegui entrar para EPICAR. Por isso eu admiro muito o pessoal que está lá, que eu acho que eu sou da era Top Gun, entendeu? Todo mundo que viu Top Gun queria pilotar um F-14 Tomcat, né? Todo mundo queria fazer aquelas artes lá. E
Inclusive conheci o Marcos Pontes, né? Que é o nosso astronauta. Trocando uma ideia com ele, eu falei, cara, você roubou meu sonho. Aí ele, como eu roubei? Eu falei, eu cheguei primeiro. Eu falei, não, é verdade, você não roubou meu sonho, você foi mais rápido. Depois pensei em ser atleta por um tempo, né? Mas aí eu não tive a resistência à dor. Também admiro demais atleta de ponta, porque na verdade o corpo humano não foi feito para praticar atividade física de alto rendimento, a gente faz de metido. E eu não aguentei, porque eu tinha muita dor, eu terminava todo dia, era gelo no joelho, era gelo aqui, era injeção. Quando a gente muda, né, estávamos em Joinville, meu pai na época trabalhava, era um gestor na WEG, uma grande empresa lá de Santa Catarina, e ele recebeu a proposta para ir ser representante da WEG em Mato Grosso do Sul. Aí é onde eu decido parar com o basquete profissional mesmo e ir para lá e fazer faculdade, enfim. Quando eu fui para lá eu adorava computador, era um momento de boom de informática e tal. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu falei, cara, eu vou fazer ciência da computação. Eu passei lá em segundo lugar para ciência da computação, estava encantado. Mas no primeiro 6 meses eu já entendi que na hora que veio cálculo, na hora que veio vetores de geometria analítica, na hora que começou eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu fui fazer educação física, que era o que eu adorava. Já dava aula, já dava treinamento e tal. E comecei a fazer educação física. No meio de fazer educação física, meio que me decepcionei um pouco com a profissão, não no intuito do treinador, mas do professor, sabe? Porque eu vivia aquele momento em que eu dava aula em escola particular, então o aluno chegava e mandava você para aquele lugar e você levava para a direção, não, esse aluno aqui paga em dia, tal, não podemos chamar atenção. Eu falei, cara, então não vai dar. Aí acabei parando. Nesse meio de tempo voltei para Santa Catarina, conheci a minha esposa, a minha mulher que realmente me colocou numa forma de enxergar diferente a vida. Eu sempre costumo dizer que a maioria das pessoas, elas rezam pro seu anjo da guarda, né? Eu sou casado com o meu, então para mim tá muito melhor, né? E daí quando a gente casa em Santa Catarina, volta para o Mato Grosso do Sul, a gente abre daí sim a primeira empresa, né? Com meu irmão, com meu pai. E daí eu conheci o empreendedorismo. Daí ali para mim foi algo muito forte. Eu fui estudar administração e aprender um pouco mais. A gente passou um primeiro ano muito bom, o segundo foi muito difícil, foi muito complicado. E daí ela falou para mim assim, pintou uma oportunidade para a gente voltar para Santa Catarina. Só que a gente chegou lá devendo, entendeu? A gente não tinha dinheiro, a gente começou devendo 5 mil, 6 mil reais na época. Eu tinha a Belina velha, que não engatava a segunda, era da primeira para a terceira. Os vidros não baixavam. O banco era no ferro, entendeu? E a gente chegou lá para vender cosmético de porta em porta. Então pensa você chegar um homem do meu tamanho, bater na porta e falar, oi, tô vendendo batom. Eu fiz isso, cara. Com muito orgulho, sem conhecer ninguém. A gente não conhecia ninguém em Floripa. A gente chegou lá batendo de porta em porta. E Papai do Céu não nos deixa na mão, né? Anjos foram aparecendo no nosso caminho, foram mostrando, foram nos ajudando, foram abrindo portas. E a gente começou com bastante dificuldade. Nossa, eu lembro que quando a gente chegou em Floripa, depois de um tempo trabalhando lá, a empresa mandou um chamado, Jurerê Internacional. Eu falei, uau, não conhecia Jurerê. Já estava lá uns 3, 4 meses, não tinha dinheiro. A gente tinha uma marmita, arroz, feijão e ovo, que o meu sogro deixava pronto pra gente, era o que a gente tinha. E produto para vender. E saía para vender. E eu lembro que a gente foi, quem conhece Florianópolis sabe que quando você vai do centro para o norte da ilha, num determinado momento, você faz uma curva assim, você cai. Hoje está escrito posto da polícia, Polícia Rodoviária Federal. Há 15 anos atrás, não tinha nada escrito, porque na verdade era um pedágio desativado. E eu não tinha nem R$1 no bolso. Você tinha que passar pelo pedágio para sair na saída para Jurerê na frente. E eu lembro que eu e a minha esposa aqui e tal, quando eu faço a curva que eu olho, eu falo, meu Deus, um pedágio. E eu não tinha nenhuma moeda. Não tinha moeda. Eu tinha marmita e produto, né? E eu lembro que a minha esposa começou a chorar do meu lado. Meu Deus, que vergonha, vão parar a gente, que isso, que aquilo, que olha só o que me faltava, não temos R$1 para dar num pedágio. E não tinha. E eu fui me aproximando desesperado, o que eu vou fazer, perna bamba. E aí quando eu fui chegando perto eu vi que não tinha cancela. E aí o carro passou. E ali na frente, assim, foi uma sensação quase de um orgasmo, né? Você tem que encostar o carro e falar, meu Deus do céu, ia ficar marmita, porque eu não tenho o que entregar. Ia dar um desodorante pro cara, ia dar um batom, um perfume, era o que tinha. Mas naquele dia foi o dia que eu tomei minha decisão. Eu falei, nunca mais eu vou ver a minha mulher passar por isso na vida. Nunca mais ela vai pegar e vai ter que passar por essa situação.
Esse foi o dia que eu tomei a minha decisão como empreendedor de fazer tudo que eu podia para não só não deixar ela passar por isso, mas nunca mais deixar ninguém que estivesse ao meu redor passar por aquilo. Então naquele momento foi um momento em que eu virei a chave para mim e aí sim eu não aceitei mais a condição de sofrer o impacto do mercado. Eu sou o mercado. Eu vou fazer a minha realidade. Entendeu? Se o mercado estiver bom, vai ser mais fácil, vai. Se ele estiver ruim, vai ser mais difícil, vai, mas eu igual, não importa. Que ninguém mais vai me frear. Quando a gente voltou para Santa Catarina, onde ele menciona o ponto da virada, que eu chamo o momento da marmita no pedágio, e naquele momento a gente entendeu que o nosso negócio não era produto, o nosso negócio eram pessoas. E aquele foi o momento da conexão, porque para mim isso sempre foi muito forte. E ele, como sendo atleta, sempre desenvolveu esse lado de grupo, começou a fazer sentido para ele. E ali sim a gente se conectou com aquilo que é a nossa essência, que é o desenvolvimento humano. Então, a partir daquele momento, a gente começou a buscar cada vez mais capacitação dentro dessa área e começou a desenvolver as pessoas, desenvolver as lideranças. E foi onde a gente conseguiu ganhar uma expressividade muito grande nessa empresa que nós trabalhávamos. E não só nela, porque depois de alguns anos de formar uma equipe muito grande, de ser referência nacional, referência no sul do país, conquistar recordes da empresa que até então ninguém tinha batido na nossa região, outras empresas começaram a nos procurar também, para entender qual era o nosso diferencial, por que a nossa equipe comercial tinha um resultado tão diferente do que as outras equipes, por que a nossa equipe era tão engajada, por que nós tínhamos tinha 2.000 pessoas, 3.000, a gente chegou a coordenar 18.000 pessoas. Qual era o grande diferencial? E o diferencial sempre foi ver esse lado humano. Não importa o produto que você venda, não importa o teu negócio, não importa o que você fabrica, sempre são as pessoas. O grande diferencial são as pessoas. Talvez, né? A gente comete erros, todo mundo erra na vida e algumas vezes pessoas erraram com você e algumas vezes a gente errou com pessoas também, né? Quando é jovem, a gente toma decisões erradas. Eu acho que uma frustração que eu tenho são alguns amigos que eu perdi. Os que me perderam é por conta deles, mas os que eu perdi foi por minha conta e isso às vezes, olhando com a maturidade da vida, isso me frustra um pouco. Mas me anima a saber que eu não mais perderei. Eu faria muita coisa diferente na minha vida. Muitas decisões que eu tomei teriam sido diferentes, a minha relação com o dinheiro teria sido diferente, a minha relação com os negócios teria sido diferente, minha relação com a minha esposa teria sido melhor, entendeu? Com os meus pais teria sido diferente, muita coisa, não dá pra gente contabilizar. Hoje, olhando, sem dúvida eu faria muita coisa diferente, mas talvez eu não fosse o homem quem eu sou. A gente vive hoje na era do Google. Era do Google pressupõe o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, entende? Então, qual que é o maior segredo de sucesso da humanidade? A capacidade de raciocinar. E a gente está perdendo, porque não existe fórmula secreta. Né? O mundo ele muda numa velocidade muito grande, as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande, as pessoas estão mudando, o que deu certo ontem não vai dar certo amanhã, sucesso no passado não quer dizer sucesso no futuro. Né? Então eu não abro mão de ser feliz, sabe? No meu casamento, no meu negócio, com os meus amigos, com os meus sócios. Eu acho que a gente tem que estar sempre feliz. Se a gente não está contente com o que a gente está fazendo, tem alguma coisa errada. Ou a gente para, pensa e corrige, ou se a gente parar, pensar e ver que não tem como corrigir, a gente se separa, tá tudo bem. Entendeu? O que importa para mim é que você um dia olhe para trás e fale, pô, aquele tempo do lado do Jean foi muito legal. A gente é feliz pelo conjunto da obra, não pelo momento que a gente vive. Né? O momento é de euforia, o conjunto da obra é de alegria. Né? Então, peraí, se lá na frente a gente vai, antes de ir para um outro estágio de vida, de ser, a gente vai ter que ser validado, entendeu? Olhando a obra que você fez, eu quero olhar para o quadro e gostar do que eu vou ver, entendeu? Vivemos o mundo do julgamento e agora a gente tem que entrar no mundo do entendimento. Tem dois tipos de pessoa no mundo. Pessoas que querem julgar e pessoas que querem entender. A pergunta é quem você é.
Uma história curiosa do Jean. Ai. O Jean é uma criança grande. Eu acho que ele dá a melhor definição dele. Eu acho que essa energia que ele tem, que essa energia positiva é de ser uma criança eterna, assim, né? Ele tem muitas coisas, não dá pra mencionar uma só, até porque eu corro risco nesse momento. Ai. E eu lembro da gente subindo no pé de ameixa para pegar ameixa, aquelas ameixas amarelinhas, né? Aí começa a ficar escasso no fundo, você tem que começar a subir mais. Eu lembro de uma vez que eu e o Paulo André tomamos um capotaço de cima daquele pé de ameixa, e ficava o pé de ameixa aqui, a casa dele fazia esse canto. E aqui era a churrasqueira desse parque, onde vinha quadra de vôlei e tal. E a gente aqui pegando ameixa, não sei o que, daqui a pouco aquilo pendeu pro lado, nós se esborrachamos em cima da mesa. Mas, cara, eu lembro que nem dor sentiu, porque a gente ria tanto. Mas a gente ria tanto, a gente olhava pra cima, tá um buraco naquele eternite, nós dois lá, e rolando e dar risada. E, cara, se tem uma coisa que me faz esquecer do tempo, é estar com os meus sobrinhos, velho. Ali eu esqueço do mundo, cara. Meu Deus, estar com os meus sobrinhos, eu esqueço do mundo, velho. Pegar o Lucas lá de Campo Grande, fazer uma bagunça com ele, eu esqueço do tempo. A Stephanie, minha afilhada de Jaraguá, eu esqueço daquela ali mesmo, ela me manipula com uma habilidade absurda, né? E eu faço todas as vontades daquela sem vergonha magrela. E a Isabela, que é a nossa sobrinha mais velha, todas as crianças, né? O Jonathan, João, Martim. Cara, quando eu tô com eles, velho, não tem preço, cara.